Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado neste domingão, dia 16 de novembro de 2025. Tem muitas informações para a gente trazer aqui. O ex-funcionário do Inter, que por meio de uma ação jurídica vai receber milhões do clube. Mais uma barbeiragem da gestão do presidente Alessandro Barcelos, a gente tem que falar sobre isso. A rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro, tem mais um clube agora que se tira da condição de postulante ao rebaixamento, a briga vai se afunilando e o Internacional está nessa, e tem jogo importante na quinta e uma grande preocupação para o técnico Ramon Dias. A gente vai falar também dessa preocupação, a possibilidade de muitos desfalques. A gente vai trazer detalhes importantes da mudança proposta pela direção colorada neste final de semana no CT Parque Gigante, e ainda o jogador que se destacou nessa data FIFA, tá? Teve gol de jogador do Inter ontem, a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, entra no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link lá na KTO. Te registra pelo meu link que tu ganha uma barbada para brincar por lá. Lembrando que a chance extra ainda está valendo até o finalzinho desse domingo, nos jogos que ainda restam e outros esportes que ainda restam. A chance extra da KTO nada mais é que tu fazer uma fezinha até R$10. Se por acaso tu errar a tua fezinha, tu não vai perder os R$10. A KTO te devolve os mesmos R$10 para tu fazer uma nova aposta. Então vai lá na KTO, te registra e joga com responsabilidade, porque o site é proibido para menores de 18 anos. E, lembrando, início de mês, tá precisando daquela grana extra, festas de fim de ano chegando, chama o pessoal da Mais Ágil, tá? Principalmente se tu é CLT, carteira assinada, porque tem um empréstimo facilitado com a turma da Mais Ágil, chama o pessoal, condições especialíssimas que a gente está garantindo aqui no canal Lucas Dias Repórter também. Então pode chamar eles no WhatsApp, diz que tu chegou aqui pelo canal, ou entra direto pelo link de WhatsApp deles que está no primeiro comentário fixado, troca uma ideia com o pessoal da Mais Ágil, diz que tu chegou pelo canal, que eles podem te ajudar, tá? Gente, vamos lá. O Inter esteve de folga neste final de semana, tá? E aí já tem a primeira mudança, porque a gente falou na quinta, sexta-feira, que a direção estava junto da comissão do Ramon e do Emiliano Dias propondo uma mudança. Os jogadores não teriam folga nesse final de semana, treinariam até quarta-feira antes da viagem para Fortaleza para o jogo de quinta contra o Ceará no Castelão, porém a direção voltou atrás e deu uma folga para o grupo de jogadores neste domingo. Então os jogadores que jogaram no sábado contra o Bahia, lá na semana passada, ganharam folga de 2 dias, se reapresentaram na terça-feira à tarde no CT Parque Gigante, treinaram até ontem sábado, folgaram nesse domingo, treinam amanhã de novo no CT à tarde, e aí vão treinar até quarta, antes do jogo de quinta, decisivo contra o Ceará. Inclusive, estou vendo aqui os minutos finais de Bragantino 2 até o momento, Atlético Mineiro 0. O Bragantino é mais um time que está se tirando da briga contra a zona de rebaixamento. O Bragantino chegou aos 45 pontos, esse jogo é atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Bragantino 45, Galo 44. De fato, essa briga hoje está em Grêmio 14º, Inter 15º 37, Santos, que ontem venceu o clássico contra o Palmeiras no final do jogo lá na Vila Belmiro 36, saiu do Z4, e ali tem ainda o Vitória com 35, e dá para dizer que Juventude e Fortaleza também estão na briga, mas eu acredito que Grêmio, Inter, Santos e Vitória, neste momento, brigam por uma vaga para não cair, né? Brigam por essa última vaga, para ficarem de fora dessa última vaga da zona de rebaixamento. Todos jogam no meio de semana. O Grêmio, que é o 14º, recebe o Vasco aqui em Porto Alegre, na Arena. O Inter, na quinta, pega o Ceará, lá no Castelão. O Santos, na quarta, 9h30, recebe o Mirassol em casa. E mais cedo, às 7 horas, o Vitória viaja para São Paulo para encarar o Palmeiras, que briga pela liderança do Campeonato Brasileiro e pelo título com o Flamengo, tá? Vamos lá. Existe matematicamente a chance do Inter entrar em campo na quinta estando na zona de rebaixamento. Eu não acredito, porque eu não vejo o Vitória vencendo o Palmeiras, mas se tiver essa zebra, pode ser que uma vitória do Santos, uma vitória do Vitória da Bahia,
os dois passariam o Inter e o Inter jogaria a quinta dentro do Z4. Repito, eu não acredito, porque hoje o Vitória não tem muitas condições no Allianz Parque de fazer esse enfrentamento contra o Palmeiras, na minha visão, tá? Existe uma preocupação, gente, muito grande do técnico Ramon Dias, porque o Inter pega agora a equipe do... O Inter pega agora a equipe do Ceará na quinta, e depois tem o Santos na segunda-feira que vem, daqui uma semana e um dia, aqui em Porto Alegre. Vai ser um jogo muito possivelmente direto e decisivo nessa briga contra o rebaixamento. E para esse jogo de quinta, o Ramon tem 9 jogadores pendurados, que se levarem cartão contra o Ceará, vão ficar fora dessa decisão no Beira-Rio contra o Santos na outra segunda-feira. A gente está falando do Alan Patrick, do Carboneiro, do Bernabei, do Bruno Gomes e do Ivan, que são titulares incontestáveis, o garoto Luiz Otávio, o Juninho, o zagueiro também Cleiton Sampaio e o atacante garoto Gustavo Prado. Esses 9 jogadores estão pendurados, eles não podem levar cartão amarelo contra o Ceará, porque senão vão ficar fora da decisão contra o Santos. E aí, atenção principalmente com Alan Patrick, Carboneiro, Bernabei, Bruno Gomes e Ivan, que são hoje titulares desse time do Inter. Falando em Carboneiro, tá, gente? Carboneiro que ontem fez gol e foi muito bem nesse primeiro jogo da Colômbia na data FIFA. O Inter teve 3 jogadores convocados, o Alan Benítez no Paraguai, o Carboneiro e o Borré na seleção colombiana. Tá? O Carboneiro entrou em campo ontem pela Colômbia contra a Nova Zelândia e o Carboneiro fez o gol da vitória da Colômbia. Tá? Ele entrou na reta final do jogo junto do Borré, tá? Ele e o Borré entraram aos 33 minutos do segundo tempo. O Borré não teve tanto destaque, ele teve uma partida bem discreta depois que entrou, nesses 15, 20 minutos finais, apenas 4 ações com a bola, mas o Carboneiro teve o gol e teve 7 ações com a bola no pé. Ainda teve uma finalização para fora, 80% de aproveitamento de passes, acertando 4 de 5 tentativas dentro do jogo. A Colômbia ainda joga, né, nesta semana, na terça-feira contra a Austrália em Nova York, e eles devem retornar no dia seguinte ao Brasil e devem se apresentar diretamente lá em Fortaleza para o jogo contra o Ceará na quinta-feira, tá? Deixa eu falar agora sobre uma questão bem delicada, porque o Inter foi denunciado há um tempo atrás e já saiu a resolução deste processo, que foi movido pelo Sandro Orlandelli, ex-coordenador técnico do Inter, que chegou em 2022, em novembro de 22, depois da saída do Paulo Autuori, que estava até fazendo um bom trabalho, mas teve uma saída, ele pediu para deixar o clube, né? Uma saída bem polêmica, disse que não trabalharia mais, logo depois foi anunciado pelo Atlético Nacional da Colômbia. O Sandro Orlandelli tinha um trabalho feito na CBF como observador, tinha trabalhado no Arsenal e no Manchester United da Inglaterra, trabalhado no Bragantino, era um nome muito bem quisto quando chegou no Inter em novembro de 22, só que o trabalho dele foi muito ruim. O presidente até falava que ele era o guardião dos processos dentro do Beira-Rio, para vocês terem uma noção do que foi esse trabalho do Sandro Orlandelli, tá? Ele chega então em novembro e é demitido em maio, depois daquela derrota por 3-1 com o gol do Soares lá na Arena, no Clássico Grenal do Campeonato Brasileiro. É demitido ele e o executivo de futebol, William Thomas, que também fez um trabalho muito ruim no Internacional. Acontece que novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 7 meses de trabalho do Sandro Orlandelli, ele moveu uma ação na justiça contra o Internacional, cobrando quase 5 milhões de reais, 4 milhões e 900 mil reais, para ser mais exato. O que estava sendo cobrado pelo Sandro Orlandelli, tá? Saldo salarial, férias proporcionais e 13º proporcional. Ainda cobra também pagamento de multa contratual, que o Inter não pagou a ele pela rescisão do contrato, porque no contrato previa uma quitação de um valor total do restante que ele tinha de contrato com o Internacional. O Sandro Orlandelli, gente, ganhava nada mais, nada menos que 175 mil reais no Internacional. E no segundo ano de contrato receberia 200 mil. Ele foi demitido antes de finalizar o primeiro ano de contrato, né? Chegou em novembro, foi demitido em maio. A partir de novembro de 23, se ele tivesse continuado no Inter, passaria a receber 200 mil reais. E ele está cobrando esses valores, estava cobrando 4 milhões e 900 mil reais, porém o Inter conseguiu um acordo na justiça com o Sandro Orlandelli e vai pagar
3 milhões e 300 mil reais. A gente está falando aqui de 3 milhões e 300 mil reais para um profissional que ganhava 175 mil e que ficou 7 meses fazendo um trabalho ridículo no Inter. Isso mostra, isso é mais uma das pataquadas da gestão do presidente Barcelos. Inclusive o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, trouxe lá no canal dele aqui no YouTube a informação que ele tem de que nesse acordo de 3 milhões e 300 mil reais que o Inter vai pagar ao Sandro Orlandelli, o Inter já pagou uma primeira parcela de 300 mil e o restante, os outros 3 milhões de reais, serão pagos em 50 parcelas de 60 mil reais. Ou seja, ele vai receber praticamente pelos próximos 4, 5 anos um salário de 60 mil reais do Internacional. Olha, é impressionante, cara. É, de fato, impressionante. Do ponto de vista, obviamente, negativo, né? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.